Patrística. História eclesiástica. Eusébio de Cesareia. 1. Biografia. Aquele que ficou conhecido como pai da história eclesiástica nasceu entre os anos 260 a 265, provavelmente em Cesareia, na Palestina. Por ser historiador e pelo fato de a história não ter registrado nada sobre seus pais, irmãos ou qualquer de seus antepassados, e dado que quis agregar a seu nome o de Pânfilo, fazendo-se chamar Eusébio de Pânfilo, levou o patriarca Fócio a concluir que Eusébio fora escravo e depois liberto de Pânfilo. Na verdade, conforme o próprio Eusébio diz em sua História Eclesiástica 7, 32, 35, e depois São Jerônimo no De Viris Illustribus 81, Pânfilo fora tão somente amigo e mestre de Eusébio. Eusébio fez seus primeiros estudos com o douto sacerdote de Antioquia, Doroteu, e, depois, com um sábio, Pânfilo, um dos mais ardorosos seguidores de Orígenes. Quando da perseguição desencadeada por Domiciliano, entre os anos 303 e 311, Pânfilo foi encarcerado, em 15 de novembro de 307. Para demonstrar sua amizade e fidelidade, Eusébio o acompanhou na prisão, onde compuseram uma apologia em favor de Orígenes. Composta em 5 livros, foi interrompida pela decapitação de Pânfilo, ocorrida em 16 de fevereiro de 310. Mais tarde, Eusébio acrescentará um 6º livro a esta apologia e escreverá, em 311, a biografia de Pânfilo, que São Jerônimo qualifica como livros elegantíssimos. Depois do martírio de Pânfilo, Eusébio se refugiou em Tiro, primeiro, e, depois, no Egito, onde acabou prisioneiro. Quando Galério publicou o Edito de Pacificação, em 311, ele retornou à Palestina e se pôs a refutar as acusações que Hierocles, então governador da Bitínia, levantava contra os cristãos. Ao mesmo tempo, acaba a redação dos 8 primeiros livros de sua História Eclesiástica. Foi por essa época que se tornou sacerdote, logo após a paz constantiniana, em 311, é sagrado bispo. Como bispo, não interrompeu suas pesquisas para dirigir sua diocese. Continuou elaborando a história eclesiástica, outros tratados apologéticos e obras sobre as Escrituras. Entre os anos 315 e 316, participou da grande festa da dedicação da igreja de Tiro, ocasião em que pronunciou um panegírico, conforme História Eclesiástica 10, 4. Em termos de doutrina cristológica, era simpatizante e partidário do arianismo e contra os que defendiam a consubstancialidade do Verbo com o Pai. Por essa razão, dá abrigo a Ario e o defende exaltando-lhe a doutrina, quando este é destituído de suas funções pelo Sínodo de Antioquia, por volta de 323, 324. Por essa sua atitude e por ter se recusado a aderir a uma fórmula de fé que condenava os ensinamentos de Ario, um sínodo reunido em Antioquia, pelos fins de 324, o excomungou juntamente com mais 2 bispos.
Mas, já no ano seguinte, vemo-lo reabilitado no Concílio de Nicéia, à frente de um grupo de tendência subordinacionista, tentando manter-se distante tanto de seu amigo Ário quanto de Atanásio, defensor radical da consubstancialidade, propondo um símbolo de fé conciliatório entre as duas facções. Seu símbolo fora reconhecido ortodoxo, mas não solucionava as questões suscitadas pela cristologia de Ário. Contudo, ele servirá de base para a elaboração do símbolo de Nicéia. O símbolo credo de Eusébio era o de sua própria igreja, cujo teor é o seguinte: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para nossa salvação e viveu entre os homens, e sofreu, e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Porém, tendo o imperador Constantino, que dirigia o concílio, se declarado contra Ário, Eusébio se resignou a assinar o símbolo de fé contendo consubstancial ao Pai. Subscreveu-o malgrado sua repugnância para não desagradar ao imperador, que queria esta fórmula e a exigia dos bispos presentes no concílio, conforme o próprio Eusébio revela na carta de justificação de seu voto aos seus diocesanos. Após o concílio de Nicéia, continuou ao lado de Ário e se articulou para depor de suas respectivas sedes episcopais os defensores da consubstancialidade do Verbo com o Pai, como o bispo de Gaza, Asclepíades, em 326. Participou ainda do Sínodo de Antioquia, em 330, que depôs o bispo desta cidade, Eustácio. 5 anos depois, participou do Sínodo de Tiro, sentenciando-se à deposição e o exílio de Santo Atanásio. Com os bispos do Sínodo de Tiro, em 335, voltou a Jerusalém para a solene dedicação da Basílica do Santo Sepulcro. Em seguida, foi a Constantinopla para participar das comemorações dos 30 anos de governo de Constantino, ocasião em que foi o grande orador em homenagem ao imperador. A pedido do próprio imperador, escreveu a Vita Constantini com o fim de rebater as acusações das quais era objeto por parte dos pagãos. Este objetivo pode explicar o caráter da obra, que é menos uma biografia do que um panegírico, terminado só depois da morte do imperador. Incansável na atividade, enriqueceu a biblioteca fundada por Orígenes, em Cesareia. Espírito universal, foi o bispo mais erudito de sua época. Tratou de história, geografia, exegese, apologia, teologia, eloquência, razão pela qual Constantino estimava muitíssimo e o favorecia. Era trabalhador incansável, tinha inteligência versátil e, sobretudo, uma memória tenaz. Era verdadeiramente erudito. Infatigável, leu tudo tanto na literatura profana quanto na sagrada, elaborando extratos e sumários de tudo. Todavia, faltam-lhe a profundidade da especulação teológica e a firmeza de caráter a respeito do poder civil. Devotíssimo do imperador, desenvolve a ideia de império cristão. Torna-se bispo apoiado pelo Estado.
Estudiosos modernos encontram em seus escritos imprecisões e defeitos de vários tipos. Reconhecem, no entanto, que suas pesquisas trouxeram luzes sobre a Igreja dos primeiros séculos, sem as quais bem pouco saberíamos daqueles primeiros tempos do cristianismo. Por essa razão, Duchesne escreve: se Eusébio não tivesse, com uma diligência sem igual, investigado as bibliotecas palestinenses, onde Orígenes e o bispo Alexandre haviam recolhido toda a literatura cristã dos tempos antigos, nossos conhecimentos sobre os 3 primeiros séculos da Igreja se reduziriam a bem pouca coisa. Graças a ele nós nos encontramos em condições, sem dúvida, de não lamentar o naufrágio desta literatura, mas ao menos de poder apreciá-la sobre notáveis destroços. O dia de sua morte é recordado no Breviário Siríaco, em 30 de maio. No Martirológio Jeronimiano, em 21 de junho. In Caesarea Palestinae Depositio Eusebio Episcopii Historiographi, Mart. Irom. p. 328, notícia passada posteriormente para o Martirológio de uso arduino romano. Acácio, sucessor de Eusébio na sede episcopal, escreveu-lhe uma biografia que até agora não foi encontrada. 2. Obras. A. Obras exegéticas. Conhecemos Eusébio apenas como historiador da Igreja, mas, na verdade, ele pesquisou, estudou e redigiu uma extensa produção literária, abrangendo diversos campos da ciência, como história, biografia, exegese, apologia, geografia, teologia dogmática. Contudo, apesar de passar para a história como pai da historiografia eclesiástica, sempre manifestou viva predileção pelos estudos bíblicos, aos quais se dedicou mais como erudito e filólogo do que como exegeta. Este gosto se deve, certamente, à influência de Orígenes, do qual foi frequentemente plagiador. De fato, sua hermenêutica carece de clareza e de segurança. O certo é que bem pouco restou de sua vasta produção em torno das Escrituras. 1. Parece que a primeira obra que se deve atribuir a Eusébio, em relação às Escrituras, é obra referente à geografia bíblica que ostenta o nome de Onomasticon. Trata-se de obra acerca dos nomes dos lugares mencionados nas Escrituras, acerca dos topônimos aí encontrados. E, no fundo, verdadeiro dicionário de nomes e lugares bíblicos catalogados por ordem alfabética, com breve descrição, ilustrados por notícias sobre sua localização e sua história, acompanhados dos nomes que lhes foram dados sucessivamente. Parece ter sido parte de obra mais vasta de geografia bíblica, remanejada, depois, por São Jerônimo. O prefácio deste Onomasticon indica 3 outros escritos de Eusébio, hoje perdidos. A. Nomes dos povos mencionados na Bíblia, sobretudo em Gênesis 10, 11, talvez uma interpretação grega dos termos etimológicos das escrituras hebraicas. B. A Palestina Antiga e sua divisão entre as tribos, espécie de topografia da Judéia. C. Um plano de Jerusalém, isto é, planta de Jerusalém e do Templo. Este opúsculo foi traduzido e completado por São Jerônimo, com alguns acréscimos. 2.
Os 3 livros das questões sobre o Evangelho e suas soluções conservam e analisam as variantes que apresentam as narrativas evangélicas da infância e da ressurreição. Neles, Eusébio resolve as dificuldades propostas pelas contradições dos evangelhos sobre a infância, a paixão e a ressurreição. Mais tarde, Santo Agostinho retomará esta questão no seu livro de Consensus Evangelistarum, tratando-a com maior amplidão e competência. 3. Dedicado a Constantino e nascido de uma discussão sobre a relação entre a Páscoa judaica e a cristã, por ocasião do Concílio de Nicéia, é o Tratado sobre a Páscoa. Dele só resta, hoje, um extenso e importante fragmento que contém também um testemunho sobre a celebração da Eucaristia daquele tempo. 4. Ainda em relação às Escrituras, elaborou obra trabalhosa, em 10 colunas, inspirada em Amônio Alexandrino, os cânones evangélicos. A obra é dedicada a certo Carpiano e oferece visão sintética dos 4 evangelhos, dispostos em 10 colunas, contendo as passagens paralelas, indicando o que é comum neles e o que é próprio de cada um. 5. Existem extensos fragmentos do erudito comentário dos Salmos, traduzidos para o latim por Hilário de Poitiers e Eusébio de Vercellas. Os fragmentos estão conservados de até o Salmo 118. Dele salvou-se, integralmente, somente o 3º fragmento relativo aos Salmos 51, 91,3. Parece que fora um dos últimos escritos de Eusébio. Tido na antiguidade cristã em grandíssima estima pela erudição e doutrina, Jerônimo o utiliza em seu comentário, embora o critique severamente. 6. Eusébio elaborou ainda um comentário sobre Isaías, que foi conservado em grande parte. Do comentário sobre São Lucas, há trechos importantes, mas, na verdade, só restam alguns fragmentos. Esta é obra de certo valor, embora Eusébio não mostre ser grande mestre de exegese. Sua dependência de Orígenes o leva a fazer larga aplicação da alegoria, enquanto seu temperamento de historiador o acomodaria melhor uma exegese literal. Frequentemente, propõe interpretação espiritual como o único sentido possível, posicionando-se, desse modo, mais próximo da corrente alexandrina do que da antioquena. B. Obras teológicas. Sua teologia dogmática está confinada à refutação das doutrinas do bispo de Antioquia, Marcelo de Âncyra. Em 2 tratados, escreveu, a pedido dos padres do Sínodo de Constantinopla, em 336, uma refutação do sabelianismo do bispo Marcelo, que acabará de ser deposto. Os 2 livros contra Marcellum e o de Eclesiástica Teologia refutam o sabelianismo de maneira nítida, mas, ao desenvolver seus argumentos, Eusébio revela seu subordinacionismo. Nos 3 livros sobre a teologia da Igreja, empreende a exposição mais completa e a demonstração da verdadeira doutrina do Logos, nega a igualdade do Pai e do Filho afirmando uma concepção hierárquica da Trindade, na qual o Filho está subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho, do qual é criatura. Desse modo, sua doutrina trinitária, especialmente a cristologia, é imprecisa como era a origenista, que, para combater o modalismo de Sabélio, caía no subordinacionismo.
Por mais compreensivo se queira ser na interpretação de muitas expressões cristológicas, ele pode figurar entre os mais temíveis opositores da consubstancialidade do Pai com o Filho, dado o prestígio que gozava como erudito junto de Constantino e todo o episcopado do Oriente. C. Obras apologéticas. 1. Em todas as obras de Eusébio há sempre conotação apologética. Contudo, algumas obras foram escritas com fim propriamente de defesa do cristianismo e se distinguem pela imensa erudição. Parece que a mais antiga delas seja a Introdução Elementar Geral, em 10 livros, dos quais só restam hoje poucos livros que veiculam sob o título de Eclogni Proféticas. Estes textos contêm uma coleta e um comentário essencial das profecias messiânicas do Antigo Testamento. 2. Perdido, salvo alguns fragmentos, é o Tratado contra Porfírio, em 25 livros nos quais eram refutados os ataques que este filósofo neoplatônico dirigira contra o cristianismo. 3. Dos últimos anos da vida de Eusébio, destaca-se a Teofânia, obra em 5 livros de caráter popular e retoricamente construídos. Só restam dele fragmentos dos originais e uma versão siríaca da obra inteira. É propriamente um tratado popular sobre a manifestação do Logos na criação e conservação do universo, nas consciências dos homens, na encarnação. Nela Eusébio reelabora muito material já utilizado na demonstração evangélica e na preparação evangélica. O fim principal desta obra seria o de refutar a afirmação de que o Cristo seria mago e os apóstolos sedutores do povo. 4. A obra contra Hierocles, redigida por volta de 312, é refutação que toma o nome do imperador da Bitínia, daquele tempo. Nela se rebatem as acusações deste governador, que contrapunha os milagres de Jesus e os prodígios do pitagórico Apolônio de Tiana. Trata-se, portanto, de refutação vigorosa, irônica do panfleto de Hierocles, que exaltava Apolônio de Tiana acima de Jesus. Os cristãos glorificam Jesus por toda a parte e o enchem de louvores, porque ele deu vistas aos cegos, operou outros milagres desse gênero. Apolônio realizou milagres maiores ainda, como atesta um Máximo Dâmise, sobretudo, Filóstrato, homens mais dignos de fé que Pedro e Paulo, os quais não eram senão mentirosos, ignorantes e mágicos. 5. As mais importantes obras apologéticas, contudo, são, certamente, a preparação evangélica e a demonstração evangélica, escritas entre os anos 312 e 320, ambas dedicadas a Teódoto de Laodiceia. A preparação evangélica, obra em 15 livros, todos conservados no texto original, repropõe os temas comuns à apologética tradicional. Falsidade das religiões politeístas. 6. Superioridade do monoteísmo hebraico, e a maior razão do monoteísmo cristão, tanto pelo conteúdo quanto pela antiguidade em relação à religião pagã. 7. 8. Contradição dos filósofos gregos e erros principais das suas doutrinas. 9. 11. Mas Eusébio mostra muita simpatia pelo platonismo a ponto de considerar Platão em concordância com Moisés. A obra é, assim, uma espécie de introdução ao estudo do cristianismo, mostrando a superioridade da religião cristã sobre a pagã em todos os níveis.
moral, ascético, teológico, filosófico. Nenhum apologista antes dele havia concedido tão amplo espaço à abordagem dos temas, nem tinha confrontado as demonstrações com tanta abundância de argumentos, nem com tão profunda erudição. Testemunham esta última os numerosíssimos extratos de autores precedentes que Eusébio incorporou à obra de tal modo que resulta verdadeiro arquivo para os estudos das religiões antigas. Deve-se notar ainda o espírito de tolerância que ele revela. Sua demonstração evangélica responde aos judeus que acusavam os cristãos de ter alterado sua religião, corrompendo-a com esse intento de atacá-la em dois pontos fundamentais: que a lei mosaica era apenas preparatória e que, em Cristo, se cumpriram todas as profecias. Na sua visão, a lei mosaica foi, de fato, momento de transição entre a idade dos patriarcas e a vinda de Cristo. Quer provar, portanto, aos judeus a verdade do cristianismo, mostrando que o judaísmo preparou os caminhos para o cristianismo de tal modo que este é o coroamento natural e superior àquele. Recrimina-os por não terem querido aceitar a realização das profecias e de não reconhecerem no cristianismo a verdadeira religião revelada. Eusébio aduz como prova da verdade do cristianismo ter resistido a tantas perseguições, com vitória que coincide com a unificação do império sob um só soberano, e a cessação das guerras e das divisões entre os povos correspondentes ao monoteísmo. D. Discursos e cartas. 1. Conservam-se ainda hoje 3 discursos de Eusébio. Um pronunciado em Tiro, entre 414 e 415, por ocasião da dedicação de uma igreja daquela cidade. Este discurso foi transcrito na obra História Eclesiástica 10:4. Outro discurso foi proferido em Constantinopla, em 335, pelos festejos dos 30 anos de reinado de Constantino. Enfim, um discurso sobre o martírio pregado, sem dúvida, em Antioquia. Alguns atribuem também a Eusébio o discurso de Constantino à Assembleia dos Santos, ou à Igreja de Deus, que constitui o 5 livro da vida de Constantino. 2. A correspondência de Eusébio deve ter sido volumosa, mas toda ela desapareceu, salvo 3 cartas. Uma dirigida a Carpiano, tratando de questões bíblicas, a qual serve de introdução aos cânones evangélicos, outra carta a Flácilo, bispo de Antioquia, na qual Eusébio refere brevemente sua polêmica com Marcelo de Ansiri, que é, também, introdução ao tratado sobre a teologia católica. Terceira carta à Igreja de Cesareia, escrita logo após o Concílio de Nicéia, na qual Eusébio expõe para sua comunidade seu papel e sua atitude no concílio. Outras cartas se deixam adivinhar pelas citações. Entre estas há uma endereçada a Constança, irmã do imperador Constantino, a respeito da imagem de Cristo. Nela Eusébio repreende Constança por tê-lo interrogado acerca de uma imagem de Cristo, definido idolátrico o uso de escultura e de pintar a divindade. Constança, viúva de Licínio e irmã de Constantino, tendo pedido a Eusébio a imagem da figura do Salvador, recebe recusa e repreensão. Quando lhe chegou à mão uma destas imagens, ele a destruiu, argumentando com Paulo, segundo Coríntios 5:16. Pois, doravante a ninguém conhecemos segundo a carne.
mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Eusébio se revela iconoclasta fervoroso, e, deste modo, estava na verdadeira tradição cristã, hostil às artes, à pintura. Por isso, se recusa a enviar à princesa a imagem que ela lhe pedir e põe princípios que são a condenação de qualquer culto de imagens, a fim de não levarmos, como os gentios, o simulacro de nosso Deus por toda parte. E obras históricas. Embora as obras de Eusébio formem verdadeira enciclopédia, foi somente por suas obras históricas que ficou conhecido e prestou eminentes serviços ao cristianismo. Foi por elas que recebeu o título de Heródoto cristão de pai da história eclesiástica. 1. A crônica, composta antes de 303, se divide em duas partes. A cronografia, primeira parte, serve de introdução e apresenta um resumo da história dos povos caldeus, assírios, hebreus, egípcios, gregos e romanos, segundo a Bíblia e seus monumentos próprios, tais como são representados por seus historiadores. A segunda parte, o cânon dos tempos, oferece as tábuas sincrônicas destas historias particulares, até o ano 323, dispostas em colunas paralelas, acompanhadas de breves notícias sobre os principais fatos da história sagrada e profana, a partir do nascimento de Abraão, isto é, de 2016-2015 AC. Seu objetivo é mostrar ser a tradição cristã mais antiga do que a de qualquer outro povo, visto ser herdeira da religião judaica, mais antiga do que a religião de qualquer outro povo. Este ensaio de história universal exerceu sobre os historiadores posteriores influência incalculável. São Jerônimo, por exemplo, põe-o ao alcance do Ocidente por sua versão da segunda parte da crônica, com a continuação do ano 325 ao ano 379. Seu verdadeiro título era História Universal. 2. A Vita Constantini, em 4 livros, não é propriamente uma biografia, mas um encômio, um panegírico da vida do imperador, demasiadamente enfático. Foi escrita após a morte de Constantino, ocorrida em 337. O objetivo da obra é o de rebater as críticas dos pagãos que viam exclusivamente Constantino nas suas relações com o cristianismo. Ele é o instrumento da onipotência divina, o amigo de Deus, o modelo de cristão, segundo Eusébio, 1:3, Novo Moisés. A figura do imperador é idealizada muito acima da realidade histórica. Destaca só as virtudes e ações dignas de louvor, calando habilmente os aspectos negativos e reprováveis de seus erros, quase que desnaturalizando os acontecimentos pelo excesso de parcialidade. Os elogios feitos ao imperador engrandecem exageradamente. É também a obra mais discutida de Eusébio e não é mencionada por São Jerônimo no seu elenco das obras de Eusébio. Alguns a julgam apócrifa. Hoje, contudo, desperta consenso sempre mais a tese de autenticidade sem que se exclua que tenha sofrido vários remanejamentos. A partir desta obra, antigos e modernos construíram a imagem de um bispo cortesão, sempre fidelíssimo às ordens do imperador, e chegaram ao ponto de pôr em dúvida a sinceridade dos seus sentimentos por ele.
Em apêndice, Eusébio acrescenta, como exemplo de eloquência do imperador, uma oratio de Sexta-feira Santa à Assembleia dos Santos, Ad Coetum Sanctorum, que talvez figure aí como o quinto livro, mas de fato é como apêndice do livro 4. Esta oratio é, na verdade, a apologia da religião cristã, centrando-se na demonstração da divindade de Cristo, a quem Constantino atribuiu o mérito dos seus sucessos na guerra. Também sobre a autenticidade do discurso os pareceres dos estudiosos estão divididos. Depois do discurso, os manuscritos da Vita transportam-se ao louvor de Constantino, Laus Constantini, sob cujo título estão reunidos 2 escritos. E a cessação das guerras e das divisões entre os povos correspondentes ao monoteísmo. 10 contém o discurso oficial pronunciado por Eusébio, em 335, por ocasião do 30 aniversário do reinado de Constantino. Os capítulos 11, 18 constituem escrito que Eusébio apresentou ao imperador pela dedicação da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. O elogio de Constantino é panegírico que coroa os 2 opúsculos, a Laus Constantini e o discurso do imperador, a Oratio ad Coetum Sanctorum. 3. A História Eclesiástica, obra capital para a compreensão da história dos primeiros séculos do cristianismo, é de muito a mais importante de todas as obras de Eusébio. É seu escrito mais citado e conhecido. Compreende 10 livros que não foram compostos de uma só vez, mas ao longo dos anos 312 e 317. A obra começa por uma história sumária de Cristo. Logo no início do livro, Eusébio expõe o método que seguirá e apresenta o plano divino relativo a Jesus Cristo. Por se tratar de obras sem precedentes, recorrerá aos escritos anteriores. Ele mesmo expõe o caminho que vai percorrer para realizar seus objetivos. Propõe tratar daqueles que, quer seja por palavras, quer por escritos, foram os mensageiros da palavra de Deus em cada geração. E do mesmo modo, dos nomes, do número e época daqueles que, levados pelo desejo de inovação até os limites extremos do erro, se proclamaram a si mesmos introdutores da falsa gnose e 1,1. Assim, vai indicando a sucessão dos bispos das principais igrejas, mostrando as dificuldades pelas quais a igreja vai passando devido às perseguições, o diálogo ou o enfrentamento verbal com os pagãos, com os judeus, o surgimento das heresias e dos heréticos. Esta obra já estava publicada antes da perseguição de Diocleciano, em 303, com apenas os 7 primeiros livros. Novos acontecimentos levaram Eusébio a acrescentar várias ampliações que deram matéria para os livros 8º, 9º e 10º. Como está hoje, a história eclesiástica acompanha as etapas da Igreja desde o nascimento de Cristo até a dupla vitória de Constantino sobre Maxêncio, em 312, e sobre Licínio, em 324. Este triunfo constantiniano e o triunfo da Igreja são para ele a grande prova da santidade e da veracidade da Igreja. A história eclesiástica para aí em 324, provavelmente porque Eusébio não pretende comentar sobre o Concílio de Nicéia, convocado, patrocinado e dirigido pelo imperador.
O conteúdo da obra, no entanto, é de riqueza inestimável, de valor inapreciável para o conhecimento dos 3 primeiros séculos da Igreja. Seu grande mérito é o de ter sido elaborado junto às fontes seguras e de entregar à história posterior, ao menos em grande parte, estas mesmas fontes, em forma de extratos. De fato, enumera todos os escritos e escritores que conheceu e cita amplas passagens da maior parte deles. Por esta razão, sua obra tornou-se uma fonte das mais importantes da patrologia, especialmente porque muitas obras citadas e sintetizadas se perderam, permanecendo como única fonte de informação para muitos autores e obras. Desse modo, o leitor e o estudioso encontram nela um conjunto de fatos muito variados, documentos de toda a espécie, peças oficiais colhidas nos arquivos do Estado, análises de obras e extratos que constituem verdadeiro tesouro. Deve-se ressalvar, contudo, que suas inclinações e simpatias lhe tenham, por vezes, inspirado omissões surpreendentes e tendenciosas. Além disso, recrimina-se-lhe falta de síntese, a abundância de extratos, sendo alguns deles tão curtos que impedem qualquer compreensão. Tudo isso faz com que a obra se pareça, por vezes, mais com uma colcha de retalhos do que com uma história. Portanto, não se tem uma narração completa com a justa proporção dos episódios e o encadeamento lógico dos acontecimentos. O valor fica pelo trabalho, junto às fontes, dos documentos sobre a antiguidade eclesiástica, dos extratos de obras já perdidas. Observamos ainda que, após o livro X, encontramos um opúsculo sobre os mártires da Palestina, no qual Eusébio relata, como testemunho ocular, ou com notícias de primeira mão, os gestos gloriosos destes mártires. Graças a este opúsculo somos informados mais detalhadamente do que de outras províncias do Oriente, do sofrimento e da violência da perseguição na Palestina e do número das execuções. Este opúsculo parece ter sido escrito em 313. Narrando a história de 43 mártires palestinenses executados durante a perseguição de Diocleciano, 302, 305, durante a perseguição de Galero, 306, 311, e durante a perseguição de Maximino, 311, 313. Note-se que nenhum bispo católico foi martirizado na Palestina, mas somente um bispo marcionita, Asclépios. 2 padres católicos, Pânfilo e Silvano de Gaza, grande número de diáconos, e exorcistas, leitores foram executados. O intento apologético da obra é evidente. A vitória do cristianismo sobre as potências adversas é a prova tangível de sua origem divina e de sua legitimidade. De fato, a paz constantiniana inicia nova política religiosa. Primeiramente, o Edito de Licínio, em 311, pondo fim às perseguições esporádicas, devolve à Igreja, na metade oriental do Império, a liberdade. Depois, a partir de 313, uma série de cartas imperiais outorgam à Igreja, por iniciativa de Constantino, uma situação jurídica de claro privilégio, ainda que pareça nunca ter existido um Edito de Milão, de fevereiro de 313.
O novo status significava para a Igreja a isenção dos munera civilia, a restituição de todos os bens confiscados nas perseguições, mesmo sem reintegração do preço ou de indenização aos particulares que os tivessem adquirido do fisco. Soma-se a isso a liberdade de culto, a capacidade corporativa de adquirir ou possuir toda a classe de bens por qualquer título. Desse modo, a integração da Igreja no sistema político do Império determina novas e mais favoráveis condições para a evangelização da população, com o aumento subsequente das conversões, a configuração de uma hierarquia eclesiástica com base na visão administrativa imperial, metropolitanos nas províncias, nas cidades, a qual o Império reconhece certa competência administrativa e jurisdicional, auditia episcopalis. Há ainda outros benefícios que provocaram a euforia e a sensação de triunfo cabal. 18. A concessão de estatuto privilegiado em favor dos eclesiásticos, livre disposição do patrimônio, imunidade fiscal, dispensa de cargos curiais, criação de patrimônio eclesiástico, graças às oblações dos fiéis e à liberalidade dos imperadores, que, embora pertencentes à comunidade, são administrados com total liberdade pelo bispo, ao mesmo tempo que desfruta de imunidade fiscal. Constantino concedeu status aos bispos com o mesmo grau de senadores. Construiu igrejas, basílicas, incluindo a de São Pedro em Roma. Usava no seu estandarte o símbolo cristão e declarou o domingo dia de descanso semanal, repondo a celebração semanal de Mitra. Assim, a partir de Constantino, os bispos usam púrpura como os oficiais do imperador. O bispo tem todos os privilégios dos senadores, e como os senadores usam a faixa purpúrea para mostrar sua dignidade imperial, ganhando o direito senatorial para viajar usando o serviço postal do império. De fato, o grau de novidade e o alcance das iniciativas e concessões de Constantino, sem dúvida, representam algo novo e importante que atingirá todo o futuro da Igreja, que começa a se moldar cada vez mais de acordo com o Império. Euforia e embriaguez semelhantes às de Eusébio pode-se verificar também em Lactâncio, no seu De Mortibus Persecutorum, em que celebra com alegria apaixonada, quase cruel, o aniquilamento dos imperadores pagãos e o triunfo da Igreja.